E aí fica a pergunta, tá, Nixon, depois que eu fizer o meu cronograma, meu ciclo de estudo, qual o próximo passo? Como é que eu vou estudar, né? Bom, eu fiz um ciclo de estudos, na verdade, bem simples, que ele vai ter 3 dias. No primeiro dia, português somado com direito constitucional. E como você pode observar aqui, são 2 horas de estudo por dia. Né? 2 horas é algo bem, acho que acessível para a maioria das pessoas, né? Tirar 2 horinhas do seu dia para poder estudar. Isso aí você pode tentar acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde, mas 2 horas é um tempo bem realista, né? É um tempo bem que qualquer pessoa pode conseguir tirar da sua agenda para poder fazer, né? 2 horinhas. Aí no segundo ciclo já tem informática e direito administrativo, e no terceiro e final, matemática e direito penal. Aí quando finalizar o terceiro ciclo, reinicia no primeiro, né? Por exemplo, se eu inicio na segunda-feira, eu vou finalizar na quarta, no ciclo 3 e reinicio ele na quinta. É algo bem simples. Tá. Só explicar para vocês essa observação aqui do intervalo. A cada matéria estudada, né? Finalizei português ali, 1 hora de português. Eu vou dar um intervalo de estudo entre 10 a 15 minutos. Nesse meio tempo você pode fazer o que você quiser. Mexer no celular, comer alguma coisa, beber água, descansar um pouco a mente, né? Aí, quando você acabar o intervalo, você finaliza a última matéria. Esse intervalo parece pouco, mas mesmo que seja pouco, é bem importante para o nosso cérebro, porque quando a gente estuda de forma ininterrupta, sem parar, causa um fadigamento mental e aí nossa produção ela tende a cair quando você faz algo ininterrupto, né? Quando você dá uma pausa para beber uma água, né, refrescar o cérebro, você tende a, como é que eu posso falar, a estudar melhor, né? Você estuda mais descansado, você não fica enfadado, né? De estar ali 2 horas seguidas em frente a uma tela. É muito diferente de você estar 1 hora e parar um pouquinho para você ficar 2 horas direta sem parar. É muito diferente. Entendeu? Por isso que eu recomendo, né, essas pausas. E muitos autores aí de estudo, psicanalistas, eles recomendam essa pausa aí, esses intervalos entre os estudos. Pronto. Eu quero compartilhar com vocês como eu costumo estudar. Hoje em dia eu optei pela forma de estudo por leitura de PDF. É um estudo um pouco mais avançado, porque é só por leitura, né? É um estudo extremamente ativo. O estudo por videoaula já é um estudo mais passivo. Você está recebendo a informação. Esse tipo de estudo eu recomendo para quem está iniciando ou para quem não tem nenhum, nenhum contato com aquela matéria. Se aquela matéria for, você está tendo o seu primeiro contato com ela, você nunca a viu na vida, mesmo que você seja um estudante das antigas, né, eu recomendo sempre a videoaula, porque o primeiro contato é sempre um pouco mais complexo, dependendo da matéria também, e aí a videoaula é mais nesses casos, né? Você está iniciando, é iniciante, você tem alguém ali que, né, tá te orientando, você está vendo, falando diretamente para você, mais tranquilo, né, de iniciar. Agora, já o estudo por leitura, né, através de PDF, é um estudo um pouco mais avançado, e aí eu recomendo para os estudantes mais antigos, ou você que já teve algum contato com essa matéria, e ali você, a maior parte daquele conhecimento você já sabe um pouco, né? Você está mais revisando, está lapidando o seu conhecimento. E aí eu estudo da seguinte forma, eu pego o PDF, iniciei aqui, o PDF, o assunto é empresas públicas, tem 40 páginas,
E aí eu tenho um recurso aqui no aplicativo do computador que eu consigo grifar, né? E aí eu vou lendo, as partes que eu acho mais importantes eu vou grifando. Porque quando eu finalizar, é como se eu estivesse escrevendo. Essa parte grifada é como se eu estivesse escrevendo no caderno. Porque eu estudo sem escrever nada. Minha escrita são esses grifos aqui. Porque quando eu finalizar e eu for pegar para revisar, eu abro ele e só leio as partes grifadas. Todas as partes que não estão grifadas, eu não leio. Então a revisão é muito mais rápida, né? De que foi o primeiro contato com um PDF. Porque do primeiro contato eu estou lendo ele na íntegra. E aí no segundo contato eu só estou lendo a parte grifada, entendeu? Então a revisão vai ser bem mais rápida. Aí as partes que você acha importante, né, uma definição, algo que você não sabe, você vai grifando. Agora, quando é algo que você acha que é irrelevante ou você já sabe, você passa direto e não marca, né? Quanto menos marcações tiver, melhor, porque sua revisão será mais eficiente e mais rápida. Eu quero trazer um conhecimento que eu acho que vai agregar para vocês. A parte mais importante do seu estudo vai ser sempre a revisão, porque como é que funciona a revisão? A revisão funciona assim: você estudou, teve seu primeiro contato com o assunto hoje, muita gente não revisa no dia seguinte, ou não revisa mais. Acho que já estudou, já finalizou. Mas não é assim que funciona, galera. A revisão, ela serve para a gente aprofundar cada vez mais o nosso nível de conhecimento naquele determinado assunto. Muita gente acha que precisa decorar os assuntos que ela estuda. Você não precisa decorar. Se você revisar, se você revisar o que você já estudou, aquilo que você já teve contato e fez aquelas anotações, só de você ler aquilo tudo ali, você está revisando. Já é válido. Só de você revisar já está ótimo. Você não precisa tentar decorar, porque esse conhecimento ele vai ficar ali no nosso consciente ou subconsciente e vai nos auxiliar lá no dia da prova. Mais à frente eu vou explicar um pouco sobre essa questão de memória de curto prazo e longo prazo, vai ficar mais, como é que eu posso falar, mais simples de vocês entenderem. A revisão funciona analogicamente como isso aqui. Seu primeiro contato de estudo aqui, você não encontrou muita coisa, né? Você cavou ali e ficou bem simples. Na verdade, você encontrou, pela imagem aqui está mostrando que encontrou prata, né? Mas prata não é ouro. Então, aí no segundo dia você revisou o assunto, aquele mesmo assunto, você já encontrou uma coisa bacana aqui, né? E aí no terceiro dia se aprofundou ainda mais, encontrou mais ouros ainda, né? Moedas maiores. Então, a revisão ela funciona dessa forma aí. A cada revisão que você faz, você aprofunda o seu conhecimento naquele determinado assunto. E não só isso. Conforme a gente revisa e repete, a gente aloca esse conhecimento na nossa memória de longo prazo. Para quem não sabe, né, nós temos dois tipos de memória: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, o nosso conhecimento ele fica armazenado por pouco tempo, fica ali por horas, fica por alguns dias e vai sumir, você vai esquecer. É geralmente aquele conhecimento que quem, quem foi do ensino médio aí vai lembrar, né? A maioria dos alunos estuda um dia antes da prova, ela até pode funcionar, você pode até tirar uma nota boa, mas daqui a uma semana você não vai lembrar mais de nada. Por quê? Porque ficou na sua memória de curto prazo. Você só viu aquilo um dia, só viu aquilo uma vez. Já a memória de longo prazo, ela permanece com você dias,
muitos dias, semanas, meses e até anos. Você vê que tem memórias aí que você carrega da sua infância, que você até hoje lembra, né? Ou porque sua memória você está sempre lembrando, ativo ou passivamente, ou então porque aquilo te marcou de alguma forma, né? E aí nossa memória funciona assim. Para armazenar na memória de longo prazo, que é o que a gente quer, a forma mais fácil é através da repetição, que, que em sinônimo eu trago como revisão, né? Que é outra forma de colocar na memória de longo prazo seria por um sentimento impactante, como foi alguma memória sua da infância. Mas a forma padrão que a gente deve usar aqui, mais simples, é através da, como vocês podem ver aqui, revisão e repetição, que são sinônimos. Uma coisa importante também a se dizer é o que as coisas que seu cérebro não vê com frequência, as coisas que não se repetem, ele vai entender como irrelevantes. E nosso cérebro é uma máquina muito inteligente. E ele não vai querer perder energia com coisas que ele julga irrelevante, né? O nosso cérebro é o nosso órgão que consome mais energia do nosso corpo e o que funciona de uma forma maior, né? O órgão que consome muita energia e funciona de uma forma extraordinária. E aí, aquilo que não se repete, aquilo que ele não vê com frequência, ele vai entender como irrelevante e vai apagar em algum momento do seu cérebro. Mas se você repete aquilo ali uma vez, duas vezes, três vezes, repete sempre, seu cérebro vai entender, poxa, estou vendo isso aqui com muita frequência, isso aqui deve ser importante. Vou colocar na memória, na caixinha ali da memória de longo prazo. E aí, e aí que está a chave. O conhecimento fica armazenado de verdade com você. Então, as suas revisões podem ser mais espaçadas. Isto é, você pode revisar ela com um tempo maior, tempos maiores, né? Uma revisão que você faria o que quatro vezes por mês, quando você vê que você já está dominando, que ela faz parte da sua memória de longo prazo, você passa a revisar uma vez por mês, duas vezes por mês, só para lapidar. Mas aí é que está a chave, entendeu? E outra coisa importante também é desmistificar essa questão que eu havia falado anteriormente, que o aluno acha que tem que decorar todo o assunto. Isso não é verdade. O estudo para concurso ele serve como um mapa, uma bússola, para te dar uma direção, um norte, no dia de você for fazer lá a prova, resolver uma questão. Porque acompanha o raciocínio comigo. Você estudou um assunto, né, revisou e tal, você não decorou, mas você tem conhecimento do assunto. Aí você está lá na questão desse assunto. E aí, por você já ter estudado, ter um certo conhecimento, a questão aqui apresentou quatro alternativas, A, B, C e D. E aí, com o conhecimento que você tem, você consegue resolvê-la por eliminação. Você viu que a letra C é absurdamente errada. Pelo que você estudou, você pode não saber a resposta da questão, mas pelo que você estudou, você sabe que a alternativa C é um absurdo, não tem nada a ver com o que você estudou, você elimina. A letra D também. Você olha assim, começa até a rir. Ó, isso aqui é uma piada, não tem como ser certa. E aí você ficou na dúvida entre duas questões, pelo que você já estudou. Você não sabe a resposta, mas você chegou a duas alternativas. Já é 50% de chance de acerto. É assim que funciona o estudo para concurso. Quem nunca teve contato com o assunto, quem não estudou, quem se inscreveu nesse concurso só para ir lá chutar, ela vai ficar entre quatro alternativas. Ela não vai saber nem para onde vai. Você que estudou, você vai ficar entre duas. Você já está na frente dessa pessoa, entendeu? É assim que funciona o estudo para concurso.
vai servir para você como uma bússola, como um norte. É claro que tem algumas coisas que você precisa decorar, mas isso é a minoria. Algumas questões que falam sobre data, né, sobre prazo, mas isso é a minoria. A maioria é mais questão de conhecimento mesmo, de você saber, né, ali de forma geral, como é que funciona aquele assunto e partir para o abraço, né, partir para a prova. Aqui, como vocês podem ver na imagem, ele ficou entre duas questões, né, e a certa aqui foi a B, né, provavelmente. E é isso, eu vou mostrar na prática algumas questões aqui para vocês. Então, galera, digamos que vocês estudaram lá o PDF ou assistiram a videoaula, vocês vão procurar algumas questões, ou no PDF, ou na plataforma de estudo que vocês têm, ou em algum site especializado, só de questões, sobre aquele tema que você estudou. Recomendo fazer entre 10 a 20 questões ali daquele assunto estudado, tá? Isso serve para você massificar o que você já estudou. Se você assistiu uma videoaula, foi de uma forma passiva, né, o seu estudo. Agora, quando você parte para questões, já é de uma forma ativa, né? E a formativa é uma forma que você é é uma forma que você vai massificar o conhecimento ali no seu cérebro, né? Não adianta só receber, você tem que praticar ali. E aqui temos uma questão sobre direito administrativo daquele PDF que eu havia mostrado. Deixa eu ver se eu ainda lembro, né, que eu estou um tempo sem estudar. Acerca da estrutura da administração brasileira, assinale a alternativa correta. Somente por lei pode ser criada a autarquia. Isso é verdade, acho que de cara aqui já encontramos a resposta correta. Mas vamos olhar as outras alternativas, né? As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público. Isso é errado, é direito privado. Eu já eliminei aqui, já sei que é um absurdo isso. A diferença entre sociedade, economia mista e empresa pública é que a primeira possui capital exclusivamente público, enquanto a segunda possui capital majoritariamente público. A diferença entre sociedade e economia mista. Não, economia mista, o nome já diz, é misto, né? Não é exclusivamente público, tá invertido, né? Esses conceitos. Sociedade de economia mista não podem criar subsidiários, não. Pela lei, ela permite a criação de subsidiárias, né? Mas tem que estar previsto em lei. A finalidade das funções públicas é de exercer fundações públicas, é de exercer as atividades típicas do Estado sem exploração de atividade econômica, ainda que com fins lucrativos. Isso aqui eu já fiquei na dúvida, porque eu não lembro direito essa definição aqui. Vou ler de novo. A, a finalidade das fundações públicas é de exercício de atividades típicas do Estado, sem exploração de atividade econômica. Esse ainda aqui com fins lucrativos ficou duvidoso, porque, pelo que eu lembro, a fundação pública, o padrão é ser privada, né? Ela é pública, mas é de direito privado, mas ela pode ser também de direito público, né? E aí, se ainda com fins lucrativos ficou duvidoso, então eu iria de A, né? Que é uma clássica, né? Todo mundo que estuda sabe que a autarquia só pode ser criada por lei. E parabéns! Coincidentemente, como eu tinha explicado lá, que geralmente a gente fica entre duas alternativas, né? E eu fiquei, né, na dúvida entre a letra A e a letra E. E como vocês viram aqui, eu acabei acertando. Você vê como não é tão difícil. Bora ver as estatísticas de acerto. Até que tá com uma estatística alta, né? 80% de acerto e 16% de erro. Mas essa galera aqui é a galera que estuda, não é a galera que se inscreve para concurso, né? E não estuda. Então, esse aqui é o padrão da galera que tá estudando muito. E de todo o Brasil, né? Tem um site, né, regional. Aí você vai fazendo as questões. E aqui pelos comentários, os colegas, eles acrescentam muito no conhecimento. E que você tem dúvida aqui, você vai lendo aí. Você pode até criar um arquivo no Word ou no bloco de notas e vai anotando
entendeu? Vai acrescentando no seu material de revisão. Porque você, como eu falei, você precisa revisar esse mesmo assunto. Senão você vai esquecer. E aí você, sei lá, cria uma agenda de revisão. Por exemplo, o padrão que eu faço. Eu vi um assunto hoje. Eu vou revisar ele 24 horas, ou seja, no dia seguinte. Aí vou revisar esse mesmo assunto daqui a uma semana. Depois, daqui a um mês. Isso é meu padrão de revisão, geralmente eu faço. Mas a aula de hoje foi isso aí. Você faz ali as questões, né, para massificar o conhecimento e vai anotando o que você tem dúvida, o que você acha importante e vai cumprindo aí suas metas. Não é difícil, quer dizer, eu não acho tão difícil, é mais ali questão de resiliência, né, de disciplina, paciência. É isso. Se tiver alguma dúvida aí, pode lançar nos comentários, chamar no direct. Tamo junto. Bom, galera, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Foi um pouquinho mais longo, mas acredito que vai agregar bastante para vocês. Trouxe muito conteúdo sobre como estudar, sobre a revisão, né? Sobre como fazer as questões. E é isso. Sim, outra coisa importante. Eu estou lançando uma assessoria, né? Mentoria, assessoria, que está por um preço bem simbólico, bem abaixo do valor do mercado, né? E com com muitos benefícios. Ele funciona da seguinte forma: eu vou acompanhar o aluno durante 3 meses, ó, não é um mês, não é dois, são 3 meses, 90 dias. Ele vai poder agendar quando quiser, né? De acordo com a disponibilidade, claro, da agenda, né? E quando quiser uma chamada para tirar dúvidas, uma ligação de vídeo, né? Para tirar dúvidas, e, e acertar, fazer ajustes, né? Ali do estudo dele, da rotina dele, vai poder, juntamente comigo, fazer o seu ciclo de estudo ou cronograma. Semanalmente, eu vou acompanhar o desempenho dele, se ele bateu as metas de estudo, se ele, como é que tá as estatísticas dele de erro, de acerto, e aí eu vou dar sugestões de melhorias, o que ele pode melhorar para aumentar aquela porcentagem de acerto. E vai ser um acompanhamento diário, semanal e mensal ali, por apenas R$ 200. Isso você não vai ver em nenhum lugar por aí na internet, é R$ 200. E são vagas limitadas, porque vai ser uma atenção integral ali que eu vou dar para o aluno. Eu tinha aberto 10 vagas, já foi embora 5, só tem mais 5. Se você tem interesse, manda uma mensagem aí que vou acompanhar você durante esses 3 meses. São 3 meses porque geralmente é o tempo que um edital é lançado até a data de sua prova, 3 meses. Então, é da publicação do edital até a sua aprovação. Se você tiver interesse, manda uma mensagem aí que o valor está muito barato. É um valor simbólico, estou fazendo mais para ajudar a galera. E é isso aí, tamo junto.